Vamos conversar sobre dores na coluna com o Dr. Bruno Li. Prazer em recebê-lo. Muito obrigada por ter vindo. Muita gente sente dor na coluna, né? Dor na coluna em ortopedia é a queixa mais comum, né? Na verdade, existem estudos que demonstram que alguma vez na vida, pelo menos um episódio, 90% da população vai apresentar alguma crise de dor na coluna, seja cervical, lombar. Agora, doutor Bruno, ser comum não significa necessariamente ser normal. Sim, não. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Comum significa que é bem prevalente na Acontece população. muitas vezes. Exatamente. Agora, normal, uma dor nunca deve ser, né? Por exemplo, faço muita ginástica, ou faço ginástica errada, ou faço yoga errada, sinto dor na lombar. Sim. Isso é uma coisa. Sim. Na verdade, assim, uma dor que é decorrente de algum esforço excessivo, que é uma coisa que passa sozinha, é uma coisa mais tranquila. Uma dor mais persistente ou uma dor um pouco mais grave tem que ser investigada. Então a gente vai ver aqui numa imagem as principais causas das dores na coluna. Sim. Alterações estruturais. Na verdade, nós temos 4 curvaturas naturais, né? São 2 cifoses que são para frente. Cifose é o do celular. Isso. E 2 lordoses, que são as curvaturas dorsais. Na verdade, a gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Na verdade, a nossa coluna é um S. A coluna não é reta? A coluna não é reta. Assim, no plano frontal ela é reta, mas no plano lateral ela é toda ondulada. Isso é o normal. Isso é o normal, é o normal. A escoliose já é esse desvio lateral. Na verdade, não é toda a escoliose que é preocupante. Na verdade, a nossa coluna não tem que ser uma pilastra, né? Existem pessoas mais magras, mais gordas, mais altas, mais baixas, existe um certo desvio que é considerado dentro de uma variação da normalidade. Vamos ver a outra imagem. Causas das dores. Sim. E aqui a gente divide, né, entre causas mais osteomusculares, que não tem consequências muito graves, que nem a má postura, o sedentarismo, e causas degenerativas, né, que são as hérnias de disco, os desgastes, que são as artroses, e a fibromialgia, que é algo completamente diferente, né? Hérnia de disco é quando essa lubrificação aí é comprometida. Isso aqui são ossos, né? São os ossos da nossa coluna. Entre os ossos existe esse disco que é como se fosse um amortecedor. E a herniação é quando ele invade o lugar que, na verdade, é para ter somente estruturas nervosas, né? E aí ele pode ter uma consequência. Agora, uma coisa importante, não é todo mundo que tem dor que tem hérnia, não é todo mundo que tem hérnia que tem dor. Então a pessoa pode ter hérnia e não ter dor, pode ter hérnia ter dor e dor sem ou com ou vice-versa. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Vamos. Doutor Bruno Li, é mito ou verdade que a automedicação pode dificultar o tratamento contra dor na coluna? Às vezes, a grande maioria dos tratamentos, ela depende simplesmente da pessoa se tornar mais ativa, fortalecer a musculatura. Então, todo dia, no final do dia, você sente aquela dor, toma aquele remédio, disfarça e não faz nada. E essa dor, ela pode ir se agravando. Então... É verdade. É verdade. É mito ou verdade que colchões e travesseiros inadequados causam desvio na coluna? Desvio estrutural, não. É assim, você pode dormir em um colchão que é mais desconfortável para você, né? Isso pode te gerar uma dor, que geralmente é passageira, mas desvio estrutural... Entendi. É mito ou verdade que todos os pacientes com dores na coluna devem fazer exames radiológicos? Não necessariamente. Na verdade, os exames radiológicos, eles são mais indicados para pacientes que têm uma dor mais persistente, uma dor mais grave, uma dor que muda de característica, ou dor que é em idosos ou crianças, que existem, né, doenças que podem ser diagnosticadas primeiro através de por exemplo, um tumor, tem uma consequência na coluna em pessoas mais velhas. Mas isso é a minoria. Tá certo. Peço um minutinho da sua paciência, eu já venho, tá bom? Pera. Nessa época do ano é assim, né? A gente come o dia inteiro, a gente não sai da cozinha. E tá tudo certo, não tem problema, gente. Se passa da medida, tem a Delínia. Tem a Delínia, boa tarde. A gente come o dia inteiro. Aí não tem problema, é só usar a Delínia todos os dias, que aí você vai o quê? Sem medo. Ainda mais como a Rê falou, nessa época do ano. Então é o seguinte, eu vou só te explicar. Atenção, então, você que tá aí, tá chateada com a gordura da barriga, não aguenta mais. A gordura da barriga é uma gordura chata de ser eliminada, difícil de sair e que muitas vezes te deixa até com a autoestima baixa.
Eu estava escutando uma moça hoje falando que ela estava num momento da vida dela com a autoestima tão baixa, que ela não se via, não se enxergava na sociedade. Pecado! Olha isso! E é uma coisa que a gente fala de autoestima, é realmente... Oh, meu amor! Pessoa que se deixa de lado... se difícil, exclui da vida, né? Se exclui da meu vida. Amor. E aí eu falo, se a barriga tá te deixando com a autoestima baixa, a barriga eu resolvo. Eu te ajudo a resolver. Porque já a é um pontapé inicial. É um pontapé inicial. A Adeline trata, tem tecnologia, foi desenvolvida para isso, gente. E aí, se você usar todos os dias, você pode reduzir até 8 centímetros. Se quiser reduzir mais, usa mais. Usa mais, porque a gente tem a Estéreo, eu já falei para vocês dela aqui algumas vezes, a Estéreo já reduziu 16 centímetros de barriga, ou seja, quanto mais você usa a Adeline, mais você reduz medida, mais gordura localizada vai embora e mais a sua autoestima vai ficando lá pra cima. E é uma cinta extremamente confortável, fácil de usar. Eu vou colocando a Adeline aqui pra você ver a facilidade, mas eu também já vou liberando a promoção da Adeline, que tá sensacional e tá maravilhosa. E a gente gosta. E a gente, é disso que a gente gosta, A gente né? gosta de uma promoção, né? Se você ligar agora e falar que tá assistindo Mulheres, de cara você consegue um desconto de 80% no kit completo de tratamento. Gente, tudo isso que tá aqui faz parte do kit, 80% de desconto. E aí eu te mando de presente a segunda Adeline Corpus. Promoção de cinta em dobro, a segunda cinta é sua. Se você quiser dividir com alguém, pode dar de presente pra alguém. Se quiser pra você mesma, manutenção também, tá pode, valendo? porque aí você pode escolher tamanho diferente. Além da segunda cinta, eu também mando um relógio lindo e exclusivo da Adeline Corpus. Corre, se você começar o tratamento agora, você já vai começar 2020 diferente. Quantos kits? Eu vou liberar a partir de agora 100 kits, Rê. Não é muita coisa. Não, vai e por aqui mim. no Mulheres principalmente, Vai né? por mim. 0800 208 9407. 0800 208 9407. Frete e parcelamento. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Pagamento facilitado em até 10 vezes. Ai, eu já fiz perna. Doeu. 0800 208 9407. Então não paga o frete, parcela. O site delineacorpus.com.br é o site para você entrar e ter todas as informações que deseja sobre a empresa e sobre o produto. Porém, quem avisa a amiga liga para garantir um desses kits com duas cintas na sua casa. 0800 208 9407. O telefone da alegria. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Continuando com mitos e verdades sobre dores na coluna com o Dr. Bruno Li. Doutor, é mito ou verdade que emoções influenciam na intensidade da dor? Quem nunca ficou nervoso e sentiu aquela tensão, principalmente aqui, né, na região cervical? E essa situação de estresse diário pode realmente agravar e tem muita influência em dor na coluna. Tá. É mito ou verdade que cruzar as pernas pode prejudicar a coluna? Não necessariamente. Bom. Senão a mulherada... Não é? Eu falei, mas que com estranho. certeza. Não, na verdade, a não ser que você esteja em uma posição completamente errada, mas assim, cruzar pernas... Assim, não prejudica. Não. Tá certo. Isso. É mito ou verdade que repouso é o melhor remédio para dor? Na verdade, se é aquela dor aguda, intensa, não tem como você não fazer repouso. Mas para o tratamento a longo prazo, na maioria das vezes, o repouso é prejudicial, porque vai mantendo a sua musculatura cada vez mais enfraquecida. Existe um desbalanço, né, entre a carga que o seu corpo tem que suportar e a força que a sua musculatura está pronta para aguentar. Muitas vezes as pessoas que têm problema de postura é simplesmente porque a musculatura paravertebral não tem potência suficiente para suportar o próprio peso do corpo durante o dia inteiro. Então, e aí ela vai cedendo, ela vai fazendo isso aqui. É uma coisa da gravidade, né? Sim, exatamente. Vai. Então por isso que musculação bem feita, bem orientada é muito bom. Muito bom, muito bom. Deveria ser obrigatório. Olha, obrigatório? Porque, na verdade, estrutura, gente. Nós não fomos feitos para ficar sedentários, parados. Perfeito. É mito ou verdade que a maioria dos casos de desvios e hérnias na coluna devem ser tratados com cirurgia? Não, é a grande minoria, né? Na verdade, a grande maioria são patologias que não têm consequências mais graves e nem causas mais estruturadas, né? Tá. Na verdade. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente já começa a responder agora. Primeira pergunta é da Graziella. Como posso diferenciar a dor lombar causada por má postura da cólica renal? A cólica renal é uma dor incólica, né? Como o próprio nome diz, é uma dor muito intensa. Em medicina se diz que é uma das dores mais intensas que tem. Sempre ouvi isso. Assim, a não ser em casos, existem lombalgias em que a pessoa chega de cadeira de roda, né?
Então, são casos não necessariamente graves, mas a dor pode ser muito intensa. Então, nesses casos muito fortes, às vezes é difícil uma pessoa não treinada diferenciar. Mas, geralmente, a dor de cólica não tem tanta relação com a postura, é mais aquela dor de cólica que aperta e solta um pouquinho, depois aperta de novo. É diferente da dor na coluna. É quando a gente se movimenta, abaixa. Perfeito. A próxima pergunta é da Jéssica. Faço RPG para tratar a hiperlordose, mas no meu período menstrual sinto uma dor horrível na lombar que às vezes me deixa sem conseguir andar. Isso é normal na mulher ou o meu desvio está ficando maior? Isso não é normal, com certeza. Na verdade, ela, por ter essa relação com o período menstrual, ela tem que investigar se não tem relação com alguma doença ginecológica, endometriose. Existem algumas doenças que elas podem mimetizar, assim, essa dor lombar. E paralisar, né? Sim, sim. Tá. Antes da gente responder, saio, mas daqui a pouco eu volto. Tá. Pera lá. Continuando com as perguntas para o Dr. Bruno Lis sobre dores nas costas. Agora, a gente retoma com a pergunta da Thaís. Uma vez, eu ouvi falar que existe um cálculo do peso que cada pessoa pode carregar nas costas para não prejudicar a coluna. Como devo calcular? Existe esse cálculo, doutor Bruno? Na verdade, para mim, toda generalização desse tipo não é legal. Não é legal, porque existem pessoas que conseguem carregar muito peso. Se você pegar alguma pessoa que treina musculação diariamente, ele pode carregar até dobro, triplo do peso do corpo. E uma pessoa sedentária que tem o mesmo peso... Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, na verdade, isso é individual. Tá. E bom senso é sempre... Nunca é demais, né? Nunca Bom demais. senso. Mais uma pergunta da Renata. Meu filho, de 16 anos, tem escoliose e reclama muito de dores nas costas. Por ser adolescente, é melhor ele usar colete ortopédico, fazer RPG, natação ou já optar pela cirurgia? Adolescente geralmente não se queixa muito de dor nas costas, a não ser que seja algo mais grave, né? Na verdade, a pessoa está sentindo dor mesmo. A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um médico especialista em coluna. Sem Aí dúvida. O médico vai decidir, né? Exatamente, o que precisa ser feito. qual o melhor tratamento. Existem escolioses mais leves que, sim, com simples ganho de força, ela tem uma melhora bem significativa. Escolioses mais graves, geralmente depois de 40, 45 graus, que tendem a ser mais cirúrgicas. Tá certo. Mais uma pergunta da Ana Maria. Com o passar dos anos, fiquei um pouco corcunda. Não sinto tanta dor, mas gostaria de voltar a ter a coluna certa. Fisioterapia pode ajudar? Depende. Na verdade, tudo que a gente não usa no corpo acaba atrofiando. Então, na verdade, a pessoa ela vai perdendo gradativamente essa força muscular e vai tendendo a ficar nessa posição. Se essa posição é mantida durante muitos anos, aquilo se torna rígido. E aí o ganho de força já não consegue mais recuperar. Então, é uma questão de verificar isso, geralmente, com um especialista em coluna. Tá. Mais uma pergunta. Tássia. Fico várias horas em pé por causa do meu trabalho e por isso, à noite eu tenho dores fortíssimas na coluna. Parece que estão partindo ao meio. Com essa rotina, posso desenvolver alguma doença nas costas? O que fazer para diminuir o incômodo? Uma dor desse grau nunca é comum, nunca nunca é um sintoma inocente. Na verdade, o que ela tem que fazer é descobrir o que está acontecendo. Com um médico especialista, isso sem dúvida. Sentir um pouquinho de dor, às vezes se você fica muito tempo em pé, uma coisa, mas uma dor que parece que estão partindo ela ao meio. É uma dor intensa, né? É intensa, não tem cabimento. Tá. Mais uma pergunta. Ruth, nome da minha mãe. Existe uma posição ideal para dormir quando se tem osteoporose na coluna? Não. Na verdade, é outra generalização. Existem pessoas... A osteoporose na coluna, na verdade, não é na coluna, porque a medição foi padronizada no colo do fêmur e na coluna. Tá. Então, a osteoporose, ela é do corpo inteiro. É que como as fotos são da coluna e do colo do fêmur, as pessoas tendem a pensar que a osteoporose é lá, mas a osteoporose é no corpo inteiro. Na verdade, é preferência pessoal. Ah, a osteoporose é no corpo todo, agora no corpo todo. E o doutor Bruno, pratica alguma atividade física? Pratico. O quê? Hoje em dia eu pratico crossfit e surf, é o que eu gosto. Tá. E para quem não tem essa disponibilidade, para quem não tem tempo para fazer crossfit, para não fazer surf, tem alguma atividade que seja indicada e que não tenha nenhum inconveniente para as pessoas de maneira geral? O que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte: primeira coisa é bom senso. Tá. Segunda,
fazer exercício uma vez por semana é melhor do que nenhuma, 2 é melhor que uma, e daí por diante, entendeu? Ótimo então, isso. faz o que der. Tá. Conforme a pessoa for pegando uma condição melhor, naturalmente ela vai desenvolvendo o gosto e vai E querer descobrindo qual é a treinar cada vez mais. preferência pessoal, né? Sim. Tem gente que, por exemplo, a academia é insuportável. Isso. Tem gente que não sai da academia. Tá. Por exemplo, futebol, eu nunca fui nunca fui o penúltimo a ser escolhido, sempre fui o último, porque eu não tenho habilidade nenhuma. Já no CrossFit? Se vira. Dr. Bruno Takazaki Lee é médico ortopedista. O site do Dr. Bruno é www.drbrunoli.com.br. DR de doutor, Bruno Lee, Lee, L-E-E. Então, www.drbrunoli.com.br, tudo junto, e Instagram, drbrunoli. Telefone do Dr. Bruno, 99797-0021. 99797-0021. E já pode começar a seguir o Dr. Bruno no Instagram agora, drbrunoli, tudo junto. Muito obrigada por ter vindo, prazer em recebê-lo, viu? Até mais, Dr. Bruno.